Mateus 4, do versículo 1 ao 11. Evangelho de Mateus. Lucas 4 também tem o texto semelhante. Diz assim o texto sagrado: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sob o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Tentações é tudo que não queremos, né? Quem vai querer ser tentado? Mas somos tentados, não tem jeito. A vida diz isso, a pessoa é tentada ao mal, é tentada a fazer aquilo que a pessoa sabe que é errado, é tentado saber também fazer aquilo que a pessoa sabe que Deus não, mas é tentado. É impressionante, né? O Davi já era uma coisa assim absurda, ele tinha várias mulheres, né? Por isso que não era feliz. O Davi só teve uma coisa na vida que fez dele um homem não feliz: as muitas mulheres, porque quem tem muita não ama ninguém. Ele se interessa por uma hoje, outra amanhã, e não ama ninguém, ele não é feliz. Quem tem uma mulher, e a mulher que tem um marido, vai amar, vai ser feliz. Essa é uma realidade. E o Davi, com todas aquelas mulheres e concubinas, o grande pecado dele foi Batseba, que era casada com um dos generais do exército dele. Uma pessoa que ele gostava. Ele queria bem o seu guerreiro, era um dos valentes de Davi. Mas o que acontece? Ele vai lá e cai, por quê? Tentação. Foi a única vez que ele não foi para uma guerra. Ficou em casa, foi tentado e perdeu aquela batalha. Muito triste, né? Mas tentações existem. Todos nós precisamos ficar atentos. Cuidado com as ofertas que vêm fácil para você. As difíceis também, mas tem algumas que parecem muito fácil. É o inimigo te tentando, na área moral, na área financeira, na área social e assim por diante. Tentações, nós precisamos vigiar. Esse texto vai mostrar quem foi tentado: Salvador do mundo. Duas pessoas vieram ao mundo sem pecado: Adão, Eva naturalmente saiu dele também, e Jesus. O primeiro Adão e o segundo Adão. Jesus é chamado de segundo Adão. O Adão, quando cai no pecado, junto com Eva, ele não tinha tentação, ele não tinha a tendência. A tentação, obviamente, que ele teve, ele não tinha tendência para o pecado. Sem a tendência para o pecado, pecou. E pecou feio, tanto Adão quanto Eva.
Jesus foi terrivelmente tentado. Interessante que depois do batismo dele, diz o texto que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Mas pastor, Deus o levou para ser tentado? Sim. Ele precisava vencer o que Adão perdeu. Ele precisava vencer as mesmas tentações. O diabo, ele é repetitivo. O mesmo plano que ele tem com um, ele tem com o outro. As mesmas tentações que ele aplica numa vida, ele aplica na outra. Aquilo que ele fez com Eva e Adão no paraíso, ele vai fazer com Jesus, né? Lá, a Eva, concupiscência da carne, né? O desejo da carne, fosse a árvore boa para comer, a árvore boa. Aqui, o diabo vai chegar para Jesus e falar assim: és filho de Deus? Transforma essas pedras em pães, carne. Lá Eva diz, agradável aos olhos era a árvore. Aqui ele leva Jesus sobre o monte, aliás, antes de mostrar o reino do mundo, ele leva Jesus sobre o pináculo do templo. Antes daquilo, ele vai e mostra o mundo. Pináculo do templo, a soberba, que está primeiro, mas eu vou enfatizar o que vem depois. Ele vai mostrar o mundo, os reinos do mundo, e fala: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Concupiscência dos olhos, desejo dos olhos. E lá para Eva e Adão, na consequência, ele vai dizer: se comer vai ser igual a Deus, soberba da vida. E vai falar aqui no pináculo do templo: pula. Está escrito que o Senhor deu ordem aos teus anjos para te guardar. O que é isso? Soberba, tentar, soberba. Então ele repete os pecados lá com os primeiros pais em Jesus. Toma cuidado com os mesmos. O pecado não foge disso, não. É o desejo da carne, é o que os olhos veem e que o coração deseja também, que é a soberba. Nós devemos vigiar em cada um. Então o texto vai mostrar aqui Jesus vencendo. Adão perdeu, o segundo Adão, Jesus, não perdeu. Ele venceu. Amém? Então, com base no texto, eu quero ministrar para você. Diga assim: tentação. Diga, a isca de Satanás. A isca é para os pescadores aí. A isca. Satanás chega diante de alguém e ele vai ter algo que a pessoa vai gostar. Ele sabe aquilo que você gosta, que você deseja. Ele não consegue ler a tua mente. Deus, sim, óbvio. Ele não consegue. Por isso que a gente tem que vigiar no que fala. Mas mesmo sem ler a mente, ele consegue, por indução, saber muita coisa da tua vida. Ele vai por indução e fala: se eu fizer isso aqui, vai dar certo. Então, por isso que ele vai trabalhando as vidas e tem ali as suas iscas terríveis para te pegar. Ele quer pegar. Por que ele quer derrubar o ser humano? Ele tem tanta raiva assim do ser humano? Até que não. Ele quer derrubar o ser humano porque ele tem prazer em fazê-lo. Ele tem prazer no mal. Ele criou o mal. O mal é a única coisa que o diabo criou no mundo. É o mal que ele fez. Mas ele quer, sobretudo, ofender a Deus. Quando ele vai tentar derrubar alguém, ele quer ofender a Deus. Ele quer tocar em Deus. Por isso que ele vem contra nós com as tentações. Vamos lá então. Tentação, a isca de Satanás. Diga assim: a tentação da carne a qualquer preço. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, olha aqui, ó, consagração total. 40 dias. Por isso você pode pensar assim: pastor, eu sou uma pessoa de oração, eu sou de jejum, então está tudo bem, eu não vou cair nunca. Não, não é bem assim. O diabo foi para tentar depois de 40 dias e 40 noites. Aí ele teve fome. Obviamente teve fome. Então o tentador aproximou-lhe e disse: se és filho de Deus, lança a dúvida. Queria lançar essa dúvida na mente do próprio Filho de Deus. Manda que estas pedras se transformem em pães. Me obedeça aqui que vai dar certo para você. Se o diabo te oferece alguma coisa
ele vai fazer isso para ter um domínio sobre você. Quando você peca a isca, você está à mercê da ação maligna. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A qualquer preço, veja bem, essa tentação da carne, ele vem, o diabo não mede, ele sabe caprichar, o diabo foi na Bíblia, aqui o texto todo, ele vai usar a Bíblia, obviamente que cada vez que ele usa a Bíblia, ele não o faz com precisão, ele usa a Bíblia até como uma isca, para pastor, dá para usar a Bíblia? Dá para usar. Qualquer texto fora do contexto pode virar um pretexto para o pecado. Dá para usar a Bíblia. Então ele vem, e quando você pega o que o diabo está mandando, ele tem um direito sobre você. Quando Adão e Eva cederam, o diabo passou a ter direito sobre ele, e sobre a humanidade. Por isso, quando Jesus vence, ele desce ali, toma a chave da morte, né, e do inferno do diabo, porque até então o diabo tinha um domínio grande. Hoje nós temos guerra no mundo, agora imagina antes de Jesus vir, era uma guerra por dia, é o diabo jogando um contra o outro de uma maneira muito mais forte. Então o primeiro Adão foi derrotado pelo diabo, Jesus, o segundo Adão, venceu. O primeiro Adão foi derrotado no paraíso, é isso que chama a atenção. Ele estava vivendo no paraíso, ele foi tentado e cedeu. Jesus estava no deserto, olha a diferença. No deserto e com fome. Adão não tinha fome nenhuma lá no paraíso. Jesus estava com fome porque ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Então, um perde no paraíso, o outro vem e vai redimir a população convertida no deserto. Então, seguir a orientação certa. Nós precisamos ter atenção. Isso que está vindo para mim, que parece bom, é bom de verdade? Essa proposta que alguém me fez, é algo de Deus ou é uma isca de Satanás? Você tem que tomar cuidado. Alguém está querendo oferecer uma vantagem grande para você, é Deus ou é o inimigo? Existe uma tal de pirâmide por aí. Estou aqui falando ao vivo, tem gente que vai mandar uma bala para mim. Não tem nada mais maligno do que essa pirâmide. Por quê? Se você, presta atenção, olha a isca de Satanás. Se você vai ganhar muito, alguém tem que perder. Ninguém vai ganhar se o outro não perder. Então a pirâmide, você começa ali, todo mundo investindo, e olha, você arruma mais alguém, você vai ganhar daquele, vai ganhar do outro, mas daqui a pouco o sistema quebra. Tem que quebrar. De onde vai aparecer o isca de Satanás? Então Satanás tem a sua maneira. São maneiras sutis de fazer a coisa e complica a vida. Então o que nós temos que fazer? Fugir da concupiscência da carne, desejo da carne. Tome cuidado com o desejo da carne. Tome cuidado. Você está desejando muito uma coisa? Toma cuidado. Isso pode vir do maligno. Mas nem tudo que a tua carne deseja deve fazer. Pelo contrário, você deve evitar muita coisa da carne. Muita coisa. A nossa carne é enganosa. O coração também, a Bíblia diz que é enganoso. Mas a carne, ela é facilmente, desde o pecado dos primeiros pais, a carne ficou muito suscetível ao mal. Você tem que tomar muito cuidado. Aquilo que vem para você, nem sempre, ou quase nunca, vai te abençoar. Vigia, amém? Mas Jesus pisou de novo na cabeça da serpente. Vamos lá. Tentação à isca de Satanás. Diga assim, a tentação da confiança. A qualquer preço. Então, não é de qualquer maneira que nós podemos confiar até naquilo que está na Bíblia. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará ao teu respeito que te guarde. Mas se você pegar o contexto desse versículo, você vai ver que isso
isso implica em obediência, né? Então o diabo, ele passa aquilo que ele quer. E eles, anjos, te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Confiança. Ele vai tentar Jesus na confiança no próprio Deus. E vai citar a palavra. A confiança, a qualquer preço, pode virar uma autoconfiança. É você pensar que está confiando em Deus, quando você está confiando em si mesmo. Se Jesus pula ali, ele estava confiando nele. Deus não mandou pular do pináculo do templo. Deus falou que enviaria os anjos, que estaria para guardá-lo de tropeçar. Então, isso aqui, que é a soberba do coração, nós precisamos tomar muito cuidado. A soberba, a vaidade. O nosso coração, diz o profeta, é enganoso demais. Quando alguém fala, eu estou sentindo isso, cuidado com o que você está sentindo. Cuidado com o sentimento. Né? Já pensou Jesus pulando de lá, falando, Satanás, eu vou esmagar a tua cabeça. Pulando, ele quebraria todo o princípio que Deus deixou para ele, porque ele teria que vir ao mundo e ganhar o mundo vivendo como um de nós. Ele tinha se identificado conosco. Ele não poderia vir como Deus aqui, porque e trabalhasse como tal o tempo todo, que não teria sentido a nossa salvação. Se ele salta, teria dado errado. E ele não o faz. Não o faz. Essa interpretação equivocada da palavra tem levado a muitas heresias. Existem igrejas... eu estava conversando, um pastor nosso que teve agora na nossa igreja em Portugal e também em Valência. E ele dizendo que lá, uma igreja com 150 membros hoje, é igreja grande demais. Interessante. Aqui, as igrejas vão crescendo. É grande, por quê? Porque o povo se afastou de uma maneira tão terrível da palavra. Aí eu falei, e que igreja que está crescendo? Ele falou assim, a igreja inclusiva. É a igreja que aceita tudo. Homossexual pode ser membro, assim por diante, casamento de todo tipo. Aí, e Jesus o quê? A palavra. Obviamente, com equívocos graves. Tem uns textos da Bíblia, eu vou até pegar minha Bíblia, eu vou pegar uns textos, eu vou cortar e vou mandar para eles, sem o texto. Depois, se eles perguntarem para mim por quê, agora pega na tua e lê. A pessoa tem... Mas aí, estorce aqueles textos. O diabo tentou fazer com o próprio Jesus, ele faz isso. Pode tudo. Eu estou pensando que vai chegar um dia que alguma igreja poderá ter mais pecado de quem está fora da igreja. De uma maneira, com a Bíblia na mão. Não é exatamente como se deve interpretar a Bíblia. Essa confiança, para quem está no caminho de Deus, precisa ser cuidadosa. Você não pode, porque você é salvo, jejuou, orou, pegar teu carro e sair correndo feito um louco, atravessar aí um sinal fechado. A chance de você terminar vivo é pequena. É pequena, né? Porque um pastor, não vou falar o nome dele, porque ele mudou de Maringá, mas ele está em Maringá agora. Ele me contando que estava vindo do Mato Grosso, lá em cima, e ele estava atrasado, ele tinha que pregar, algo lícito. Ele ia chegar atrasado na igreja. Não seria bom chegar, mas ele estava correndo demais. E o guarda parou, né? O guarda parou e falou, e agora? E o guarda falou, você estava correndo. Ele não podia. Sim, guarda, eu estava correndo. Estava correndo. Mas por que tanto, correndo tanto? Ele falou, eu tinha que chegar. Eu tenho um horário para chegar na cidade, eu tenho que estar lá para pregar. Eu preciso chegar naquela igreja. Aí o guarda falou para ele, mas se você continuar correndo assim tanto, você vai chegar rapidinho no céu. Você já é pastor, está salvo, você não vai chegar na igreja, você vai chegar no céu. Então, a gente não pode pegar algo que justifique o que estamos fazendo. Essa confiança em Deus, ela pode ser uma tentação. Não tentarás o Senhor teu Deus. Vai tentar a Deus. Eu vou correr aqui que Deus cuida. Não cuida, não. Tem anjo que está designado para te cuidar, eles entram em férias na hora.
né? Gilmar, não fica bravo não. Se tiver moto, o anjo não vem mesmo. Não vem, a moto é perigosa, né? Então, resistir ao tentador. Você tem que resistir. Tome cuidado com a soberba do teu coração. Tome cuidado com aquilo que está fazendo você se sentir maior ou melhor. E isso pode te macular. Fuja da soberba da vida. Para encerrar a mensagem, tentação à isca de Satanás. Diga assim, a tentação do poder a qualquer preço. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Ele levou no monte e falou assim, está vendo todos esses reinos aqui? Todos esses reinos. Ele diz, tudo isso te darei. Ele não tem poder para dar. Se prostrado me adorares. Primeiro que o reino não era dele, o diabo. Ele não tinha poder para dar, mas ele vai tentar iludir. A qualquer preço, ele vai levando, e faz muita gente pecar, levando as pessoas ao pecado. E Jesus lhe ordenou, aí Jesus radicalizou, retira-se Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles darás culto. E depois vem os anjos. Depois do diabo, os anjos vêm. Se você resistir ao diabo, vem um anjo bonzinho aí para você. Se você não resistir, você cai. Você cai. Então não pode ser, está aqui, olha, eu vou te dar tudo. Toma cuidado com tudo. Como assim dar tudo? Por que Deus quer te dar tudo? Não, Deus não quer fazer esse mal para você. Ter tudo é ter todos os problemas também, não é? E aqui o diabo tentou, está aqui os reinos. Reinos, né? Eu vou te dar isso aqui, os olhos. Veja, cuidado com o que você vê. Cuidado com aquilo que você está vendo. Eu penso que os cegos têm, a pessoa cega tem mais chance do céu, ou não? A pessoa que não vê, ele vai ser menos tentado. É possível que seja. Nem por isso não vai arrancar teus olhos aí, não, viu? Aquele texto de arrancar os olhos é uma coisa muito simbólica, é o pecado da visão, né? Como da mão é aquilo que você faz. Então é o que você vê e o que você faz, né? Não precisa arrancar não. Mas os nossos olhos são um problema, sim. O diabo tenta levar. Como ele mostrou para Jesus, ele tenta mostrar algumas coisas boas, entre aspas, para você. Algumas coisas que atraem o teu pensamento. Então, a qualquer preço, o diabo tenta de qualquer maneira trazer a glória do mundo. Nós não precisamos dessa glória. A promessa de quem mais tem, olha aqui, você precisa ter mais do que o outro. Essa fidelidade a Deus, muitas vezes questionada ali. Então nós precisamos fugir da concupiscência ou do desejo dos olhos. Desejo dos olhos. Eu fico vendo assim, ainda hoje, eu estava lendo uma notícia e li algo sobre o Neymar, né? E, ao contrário da imprensa brasileira que critica o Neymar, eu gosto demais do futebol dele. Mas eu tenho pena dele. Eu estava lendo hoje, me deu pena. Mas, pastor, o Neymar ganha por mês 40, 50 milhões de reais. Mas eu estou com pena dele. Até gostaria de encontrar com ele. Ô, Neymar, tudo bem? Tudo bem. Como é que está a tua vida, Neymar? Ele mostrando ali que ele estava com a mulher, que está grávida, mas ele tem outras, e sem esconder, e mostrando toda aquela vida. Primeiro que ele não conseguiu ser o atleta que ele poderia ter sido, por causa dessa soberba, e ser levado pelos olhos, e o desejo da sua carne. Né? Uma vez eu estava lendo alguma coisa do Messi sobre o Neymar, e ele falando assim, o Neymar é o maior. Quem falou isso? Um camarada que ganhou os prêmios a vida toda de ser o maior. E ele falou, o Neymar poderia ter sido, mas ele não é como o Messi, como o Cristiano Ronaldo, que são pessoas disciplinadas. Ele não é. Ele vai pelos olhos, que ele vê
Apareceu uma mulher do Brasil, quase acabou com a vida dele. Olha, ele viu, ele não pode ver. O Neymar tem que sair com o olho costurado. Já que furar vai dar problema para ele ver a bola depois, costura e descostura depois da hora. Né? E depois a carne. Ele quer tudo, o que não é bom. E é soberba. Ele imagina que é aquilo que o fará maior, quando aquilo está pequenando ele. Está jogando. Ele agora, se não me engano, tem 30, 31 anos. Daqui a pouco acaba. Tudo isso é um engodo. Tome cuidado com a isca de Satanás. O Neymar, o pastor Josué Campanhã, que fez aquele trabalho conosco, né, na Igreja de Crescimento Sustentável, é amigo do ex-pastor do Neymar lá em Santos. É amigo. O Neymar cresceu na igreja, crente, batizado, era firme. A mãe firme, o pai diz que sempre foi mais ou menos. Mais do lado do menos do que do mais. O pastor falou, mas a mãe não, a mãe era ali, o brilho do Neymar. E o Neymar não deu nada na vida espiritual. Aí o pai, que era mais ou menos, mais para menos do que para mais, preocupado com o filho, ele contratou, né, alguém para cuidar da vida espiritual do Neymar. Então, personal espiritual, ele criou algo. O camarada estava acabando o seminário, era um amigo de infância. Era o melhor amigo do Neymar da igreja. Então, eles andavam juntos na igreja. Aí, quando estava acabando o seminário, o pai falou assim, pastor, eu gostaria para ele cuidar, que o Neymar não vai dar certo desse jeito. É muita coisa em cima dele, para ele cuidar. E o pastor permitiu, o rapaz topou e passou. E na época ele contou que pagava 10 mil reais. Faz tempo isso, são uns 12 anos atrás ou mais. Era um bom dinheiro até para um seminarista. O seminarista, quando está saindo do seminário, ele sai normalmente andando de carona, né? Você imagina 10 mil reais do bolso. E ele andou, e o Neymar gostou, era amigo, e andou. Só que o Neymar começou a ir na boate. E ele foi para dar conselho na boate, o Neymar saiu com alguém, ele foi dar conselho. E ele, em vez de segurar o Neymar, ele caiu. Ele não resistiu. Ele não resistiu ao desejo da carne, ao desejo dos olhos e à soberba da vida, e não deu certo. Toma cuidado. A gente pode ser feliz. Jesus veio aqui, ele não caiu, foi feliz. O Adão caiu. O que aconteceu com Adão? Adão perdeu o paraíso. Perdeu aquela comunhão diária que ele tinha com Deus na viração do dia. E perdeu tudo. Ele vai ter os 2 primeiros filhos dele, um vai matar o outro. Olha o que aconteceu para alguém que se deixou vencer pela tentação. Jesus vem, ele vence a tentação. E a partir dali, se você ler, ele vai sair dali. E a partir daquela situação de vitória, ele vai ter um ministério com êxito. Se você não se deixar vencer pelas tentações malignas, a isca de Satanás, você vai ter uma vida feliz, você vai ter uma vida realizada, você vai ter uma vida abençoada. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Vença a tentação da carne, vença a tentação da confiança própria, vença a tentação do poder. O poder desse mundo é enganoso. Tome cuidado. Se alguém quer fazer de você uma pessoa muito poderosa, essa pessoa está te levando a uma vida muito pequena.